A gente tinha sonhos, sim, a gente pensava grande, mas a gente não imaginava que isso tomaria a proporção que tomou. Eu acredito que foram as pessoas certas nos lugares certos. O Adair, ele foi um companheiro de primeira hora, ele foi o primeiro cidadão que eu, quando prefeito, ao receber o Jorge dos Santos lá, o Jorge dos Santos inicialmente ele tinha uma tropa e umas arquibancadas, então ele chegou na prefeitura oferecendo a festa. E eu recebi o Jorge e assim que o Jorge saiu, eu liguei para o Adair e falei: Adair, vem aqui. Então o Adair foi o primeiro cidadão que recebeu ou assim, ouviu o que eu tinha de propósito. O meu propósito era fazer a festa com gente nossa, e eu assumia como prefeito o risco do prejuízo, e se houvesse resultado, esse resultado seria revertido para algo que a gente começaria. E foi assim que a festa começou. O Adair juntou outros companheiros junto comigo e nós formamos a primeira comissão, vamos dizer assim, ainda provisória, que fez a primeira festa no campo de futebol. Às vezes eu fico pensando, depois de quase 50 anos, ou mais, eu fico pensando que o Adair, em algum momento da vida dele, ele abdicou das suas coisas pessoais e foi cuidar do rodeio. Então, isso foi o mais importante, porque o Adair, assim, ele abraçou o rodeio como se fosse alguma coisa assim, como a injeção de um sangue, vamos dizer assim, na sua veia. E ele então passou a vivenciar todos os passos, desde a segunda, terceira festa, depois, vamos dizer assim, a visita em Novo Horizonte, onde nós fomos verificar lá como era um parque de rodeios, depois, na sequência, a compra do terreno aqui, o início da execução do rodeio aqui, o primeiro morro de terra representando as arquibancadas. O Adair esteve presente em todos esses momentos, detalhadamente ele cuidava de tudo, assim, como se fosse dele. Eu lembro da confecção do brete, da confecção realmente da cerca, realmente da arena, a cerca interna, ali onde os cavalos pulavam. Assim, aquilo, eu não sei se existe até hoje, mas é para existir, porque foram com lascas de aroeira. Então, tudo era cuidado por ele, vamos dizer assim, e mais os membros da comissão, mas ele estava à frente cuidando de todos os detalhes. Ele, pelo menos na minha visão, que eu falei lá inicialmente que nós tínhamos um sonho, mas ele nos convidou realmente a compartilhar esse sonho. E então a gente passou, assim, a viver tudo junto com ele, você entendeu? Então, na verdade, o Adair, eu acho que assim, a gente precisava, eu pelo menos, não sei se eu tenho, mas eu gostaria dessa oportunidade de relembrar algumas características do Adair. O Adair era um cidadão leal aos companheiros, era um cidadão, vamos dizer assim, transparente, honesto, sincero, vamos dizer assim, objetivo. Então, na verdade, isso era uma marca do Adair. O Adair tem uma outra marca que eu acho que poucas pessoas sabem. O Adair era uma pessoa muito humana. Ele tinha um apreço muito grande pelos peões. Nas primeiras festas, quando a gente ainda fazia aqui o rodeio e os peões ficavam nos alojamentos,
O primeiro lugar de manhã, quando o Adair chegava, ele ia visitar, vamos dizer assim, o alojamento, para ver como que os peões tinham passado a noite. À tarde, antes de ir embora à noite, ele passava de novo pelo alojamento dos peões, para ver como é que tinha sido o dia, como é que tinha sido a alimentação, como é que eles estavam sendo, assim, como que a cidade convivia com eles, enfim. O Adair sempre teve muito apreço pelos peões. Tanto é verdade que se você sair procurando aí hoje pelos peões, eu tenho certeza que os peões vão lembrar com muita saudade, vamos dizer assim, vão ter uma lembrança muito positiva do Adair como presidente aqui desse rodeio. E é preciso lembrar outras faces do Adair. Inicialmente a gente tinha rodeio, tinha montarias em cavalos. Foi o Adair e o Tião Procópio que introduziram no Brasil o rodeio, a montaria de touros. E isso foi uma coisa, foi difícil, vamos dizer assim, era uma coisa, hoje você fala assim, rodeio em cavalo, rodeio em touros, mas lá 30 anos atrás, só tinha cavalo. E quando começaram os primeiros touros, vamos dizer assim, o Adair e o Tião Procópio, se você pesquisar aí, vamos dizer, a história, você vai ver que eles foram os precursores disso, e o rodeio de Colorado deve ter sido também um dos primeiros onde começou a se montar em touros. Nós passamos no rodeio muitos momentos bons e muitos momentos difíceis, né? Nós, assim, nessa história de 50 anos, eu que acompanhei os primeiros 20 anos e tal, a gente teve boas festas e teve festas que realmente não deram resultado. E então o que eu recomendo e gostaria realmente para esses jovens que estão aí com muita vontade, com muita dedicação, fazendo a festa, que na verdade eles fossem prudentes, né, equilibrados, vamos dizer assim, fizessem as coisas com seriedade. Os riscos precisam existir, sim, mas eles devem ser assumidos assim dentro de um determinado limite. Então, a gente não quer a festa hoje, a gente quer a festa para daqui a 10 anos, a gente quer a festa. Colorado precisa, vamos dizer assim, dessa festa para daqui a 20 anos, para daqui a 30 anos, porque hoje realmente Colorado é o rodeio. Você sai por aí, até num outro estado, se você chega e diz assim, eu sou de Colorado, a pessoa diz assim, Colorado do rodeio. Então, na verdade, vamos dizer assim, o rodeio hoje tem essa responsabilidade de levar o nome da cidade. E isso é uma coisa cara para nós que começamos, que levamos até um determinado ponto e que hoje praticamente estamos delegando para que esses jovens continuem. Muito obrigado, Adair. Muito obrigado pelo que você fez pelo rodeio, pelo que você fez pela comunidade de Colorado, porque na verdade é aquilo que eu falei, rodeio é Colorado, Colorado é rodeio. Então, Adair, por tudo que você fez, eu não tenho como te homenagear, vamos dizer assim, é muito o que você fez. Eu acho que poucos fariam o que você fez, poucos se empenhariam como você se empenhou, poucos dariam parte da sua vida ao rodeio como você deu. Então, Adair, onde você estiver... Então, na época a gente não tinha ideia de como era um rodeio, era um recinto. E a gente tomou conhecimento, ficou sabendo que Novo Horizonte, uma cidade do estado de São Paulo, estava fazendo uma arena lá, estavam fazendo um recinto. E nós, o Adair, como sempre o Adair, o Sardinha e, se não me lembro, não tenho bem certeza, o Édio, fomos lá em
Novo Horizonte, e lá quando chegamos já vimos praticamente a arena semi-pronta. E eu me lembro que nós voltamos de lá e tenho lembrança assim, de ver o Adair rabiscando num papel como seria aqui a nossa arena em Colorado. Eu tenho uma lembrança assim viva do Adair rabiscando num papel, vamos dizer assim, como seria o recinto aqui em Colorado. Sabe por que eu convidei o Adair para ser o primeiro membro da associação? Porque o Adair, eu ainda menino, quando tinha tourada aqui na cidade, num determinado momento lá da tourada, os toureiros profissionais diziam assim: tem algum amador aí que quer realmente também torear? E mais do que rápido, estava o Adair dentro da arena, enfrentando o touro, vamos dizer assim, como toureiro amador. Então, naquele dia, quando o Jorge apareceu lá na prefeitura e me falou do rodeio, assim, por alguma coisa que não tem explicação, o nome que me veio na mente foi o Adair. E eu pedi para a minha secretária ligar para ele e dentro de 15 minutos ele estava lá na prefeitura. O cara falava assim: olha, agora, assim, quem gosta de torear, espaço para os amadores. Adair era o primeiro. Ele gostava de fazer isso quando eu era jovem. Eu vi ele muitas vezes dentro do circo de touradas. E quando realmente eu estando na prefeitura recebi o Jorge, eu falei: o cara para tocar esse troço aqui chama-se Adair Inácio Ribeiro. E a história é essa que nós acabamos de relatar aqui. Quando a gente fez a festa lá no campo de futebol, Colorado o futebol era muito, era a diversão da cidade, tá certo? E quando nós falamos de fazer o rodeio lá no campo de futebol, você não imagina, vamos dizer assim, a resistência que nós tivemos dos esportistas do futebol, da Câmara de Vereadores, enfim. Então, na verdade, foi assim uma decisão de fazer lá no campo de futebol, foi uma decisão imposta. E eu me lembro que da primeira para a segunda festa, quando terminou a festa lá e havia um certo pisoteio, onde os cavalos pularam, nossa, aquilo foi, o ano todo se comentou, tá vendo, eu não falei que realmente, vamos dizer assim, ia estragar o campo de futebol. Mas nós superamos todas essas dificuldades e o campo de futebol existe hoje, está aí, e o rodeio está aqui. Eu acho que tem espaço para todo mundo e no fundo foi uma briga saudável, foi salutar e a gente conseguiu levar em frente o nosso objetivo. Eu liberei a máquina, a prefeitura tinha um D4, que era uma escavadeira, e eu falei para o Adair, era o Zezinho, que era o cidadão da esteira, e ele chamava José, um cara muito bacana, e eu falei: Adair, fica 30 dias a máquina com você. Eu liberei a máquina da prefeitura para trabalhar durante 30 dias. E do primeiro ao 30º dia, eu não sei se demorou 30 ou acabou demorando 40, eu não sei. Se o Adair estivesse aqui hoje, talvez ele pudesse falar. Porque ele acompanhou desde o primeiro dia, desde a primeira tratorada, vamos dizer assim, que a máquina deu, até a última. O Adair estava aqui todo dia acompanhando. Existem fotos aí, talvez, vamos dizer assim, aí podem ser mostradas, mas assim, era uma máquina pequena. E o trabalho demorou mais de 30 dias para fazer esse buraco, vamos dizer assim.
Uma outra coisa, assim, o Odair cuidava de tantos detalhes, ele estava à frente de tantas coisas, que inicialmente em volta da arquibancada, ou para fazer a arquibancada, teve a campanha do cimento, teve a campanha do tijolo, assim, onde o Odair saía na cidade aí pedindo 500 tijolos para um, 1000 tijolos para outro, 2 sacos de cimento para um, 3 sacos para outro, e foi com a ajuda da comunidade que a gente fez essa arquibancada que está aí. E a gente o Odair em volta, para aqueles antigos, talvez, vamos dizer assim, os saudosistas vão se lembrar que em volta da arquibancada, antes dos camarotes, tinha árvores. Vamos dizer assim, e quando realmente entraram nos camarotes, o grande problema era a saída das árvores, porque as árvores já estavam grandes, e era assim, terrível ter que tirar a árvore, mas para que o progresso existisse e continuasse, as árvores foram tiradas, os camarotes foram sendo construídos, e hoje nós temos essa beleza que está aí aos olhos de todo mundo. Eu agradeço todo dia, eu acho que a minha vida, é só bênçãos, eu só tenho a agradecer, graças a Deus, eu fui protagonista de muita coisa. E me orgulho disso. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Na prefeitura eu tinha uma equipe, aqui no rodeio realmente eu tinha uma equipe, o Odair era o comandante dessa equipe, outros 20 que iniciaram, ficaram conosco até praticamente, vamos dizer assim, a morte. Eu não tenho conhecimento de nenhum membro que se saiu da associação, e na usina também, vamos dizer assim, eu tenho uma história de 40 anos de trabalho, onde eu tenho, assim, eu contribuí para que a usina se transformasse, talvez hoje, num dos maiores conglomerados sucroalcooleiros realmente do Brasil, e eu faço parte, eu sou um grãozinho do oceano, vamos dizer assim, que ajudou a construir isso, e eu tenho muito orgulho dessa história que eu ainda estou fazendo, vamos dizer assim, ainda tento construir, tento fazer alguma coisa, tento participar de alguma coisa, mas eu tenho, assim como eu saí da usina, assim como eu terminei o meu trabalho na usina, eu acho que, na verdade, para que outros assumam, alguém tem que se retirar. E eu tenho muito essa consciência. Às vezes, essa ideia, mas você não participa tanto. Não, eu quero que outros assumam, porque no nosso tempo, a gente fez tudo. No nosso tempo, a gente fez tudo. Então, a gente vendia ingresso. Eu me lembro num show aqui em Colorado, que tinha tanta gente, mas tinha tanta gente que a bilheteria não vencia. E eu e o Dionísio Donati saímos ali do portão para fora, o Dionísio Donati com os ingressos e eu recebendo dinheiro. Então era assim, ingresso saindo, dinheiro entrando. Eu me lembro que enchi os bolsos de tal forma de dinheiro e cheguei ali na tesouraria e derramei, vamos dizer assim, em cima da mesa, vamos dizer assim, o dinheiro dos ingressos que a gente vendeu ali fora, porque, vamos dizer assim, a lista, a fila chegava lá na rodovia de gente, vamos dizer assim, querendo comprar ingresso. Eu só não me recordo que ano foi e quem foram os artistas daquela noite, daquele dia, mas do episódio de vender os ingressos ali fora, ninguém estava preocupado com segurança, se alguém ia, vamos dizer assim, pegar o dinheiro, eram outros tempos. Infelizmente eram outros tempos, e isso foi possível, e isso aconteceu. O Dionísio também foi um ótimo companheiro, e eu vivenciei isso com ele. É aqui onde eu tenho todas as minhas coisas, é aqui onde eu criei os meus filhos, é aqui que eu tenho meus amigos, tá? É aqui que eu fiz a minha história, é onde eu posso andar na rua de cabeça erguida, vamos dizer assim, olhando para todos os lados.
Então, na verdade, depois, vamos dizer assim, da minha família, Colorado tem uma parte significativa do meu coração.